Chegamos a mais um final de trimestre, lição de número 13. Quero crer que Deus, em Cristo Jesus, tem encontrado, pelo seu Santo Espírito, oportunidade no vosso coração. Você que talvez conseguiu estar conosco todas as lições, reflexões, outros, quem sabe, algumas reflexões, não importa. O importante é que Deus te preparou para podermos juntos aqui nos encontrar através deste canal. Louva a Deus por esse momento que o Senhor permitiu nós estarmos aqui. Não é mérito próprio, mas é graça, misericórdia, bondade que o Senhor tem colocado-nos esta oportunidade de podermos estar aqui diante da sua presença, aprendendo aqui essas lições maravilhosas. Nós vamos hoje, nesse último momento, fazermos aqui alusão à lição de número 13, um tema que vai falar sobre o mundo de Deus, no mundo dos homens. Nós já temos, pela graça e misericórdia de Deus, a partir de segunda-feira, que antecede a lição, essa lição que vai ser ministrada, se Deus permitir, né? Lá no dia 24, eu vou confirmar aqui, 24 do mês 9, é isso mesmo, nas igrejas evangélicas Assembleia de Deus, Ministério do Belém, temos aí reunidos em sala, na classe dos adultos, irmãos e irmãs, com o objetivo de estar presencialmente ali, trazendo essa missão, essa reflexão, nesta missão que a igreja tem de ir de ensinar e fazer discípulos. Estamos agradecidos a Deus por Ele ter nos agraciado nesse trimestre, com um comentário do pastor Douglas Batista, que, apoiados ali pela estrutura da Casa Publicadora da Assembleia de Deus, disponibilizou nesse terceiro trimestre aí esta lição, a Igreja de Cristo, o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E assim, dentre várias lições que nós tivemos aqui aprendendo, chegamos mais no final do trimestre e esperamos, como já disse, que você tenha aí se aprofundado no conhecimento das Sagradas Escrituras, tem também aprendido aí a lidar com os efeitos, né, que a atuação desse espírito maligno da Babilônia nesta presente era, e hoje não será diferente, pois temos aí esse objetivo de ver nessa reflexão que Deus ele continua se revelando neste mundo por meio da sua amada igreja, do seu povo, igreja que é o corpo de Cristo, né, em comunhão. Vamos aí, ele tem revelado através dela, em contraste com a ação que o espírito anticristo tem se manifestado, né, de uma maneira sorrateira, de uma maneira aí invasiva dentro dos lares, dentro das organizações, das estruturas do nosso mundo, trazendo aí as inversões de valores, trazendo também aí a secularização da sociedade, o relativismo e tantas outras situações que tentam aí destruir a família, destruir os lares, destruir, por que não dizer aí, a nossa fé. Sabemos que a intenção do inimigo das nossas almas é manter aí a humanidade sobre esse cetro de impiedade, né? Com a mente cauterizada e a mente escravizada pelo pecado. Mas graças a Deus que em direção oposta está a Igreja do Senhor Jesus, que é, conforme o comentarista da lição traz no trimestre, baluarte do reino celestial neste mundo, e temos aí juntos o compromisso de estar aí apontando que esses pensamentos humanistas e antropocêntricos, né, onde o homem passa a ser o centro de tudo, são modelos filosóficos que estão longe
daquilo que possam oferecer uma resposta definitiva aos maiores anseios que a humanidade tem, né? Buscar a paz, buscar a felicidade plena. E nós sabemos que só em Cristo Jesus o homem, o ser humano, pode encontrar. Nós sabemos que, em contrapartida, graças a Deus, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele tem apontado ao homem, através da palavra do Senhor, a saída para este problema, né? Problema este que nós conhecemos, que se chama pecado. Infelizmente, o ser humano tem negado, foi um dos temas que nós buscamos desenvolver dentro da estrutura da revista, né? Onde há uma deturpação aí da doutrina bíblica do pecado, né? Mas nós temos visto e vamos continuar analisando aqui ainda nessa última lição final, que a própria negativa, né, do humanismo de que não há pecado é uma barreira para a saída desta crise existencial que o ser humano vive. Porém, nessa perspectiva nós temos aí a palavra de Deus que nos mostra o conhecimento da verdade, e a verdade é Cristo. Temos no texto de São João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará, né? Temos aí a palavra de Deus, então, mostrando-nos esse conhecimento da verdade. E a verdadeira liberdade, os irmãos sabem, a vida abundante, só pode ser encontrada se nos mantivermos longe do pecado e próximos a Deus, né? Paulo, o apóstolo Paulo, ele afirmou, Romanos capítulo 1, versículo 16, que o Evangelho é poder para a salvação. Assim nós cremos, assim continuamos a ministrar e a pregar a palavra do Senhor, haja vista que, uma vez que aceitou a fé em Cristo, o ser humano, graças a Deus, pela sua misericórdia, ele alcança a remissão dos pecados, ele alcança o perdão. Foi assim que Deus determinou na sua justiça. E desde então, o homem ele aceita o Senhor Jesus como Salvador, se arrepende verdadeiramente dos seus pecados, já não existe mais nenhuma condenação, pois agora estão firmados em Cristo Jesus. Isso significa que tais pessoas já não andam mais na prática do pecado. Somos sujeitos ao pecado, mas não andamos mais na prática do pecado. Vivendo agora, buscar viver segundo a vontade de Deus e não da carne, viver a vontade do Espírito e não, né, do próprio eu, e assim em comunhão com Deus. Nós ainda temos alegria e a certeza de que o Senhor nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, conforme está lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13. E essa certeza que outrora nós éramos dominados pelas inclinações da carne, agora nós estamos vivendo de acordo com a fé e a esperança em Cristo Senhor Jesus, e que a vida que agora nós estamos vivendo, ela não seja de forma alguma mais limitadas às expectativas deste mundo, as expectativas terrenas, né? Mas que nós possamos a cada dia, e através dessa reflexão, nos reforçar o nosso anseio desta entrada no reino eterno de Deus. Nesse tema de hoje, o mundo de Deus no mundo dos homens, quero convidar você a pegar aí a sua revista, se você a tem. Se você não tem a sua revista, você pode abrir a Bíblia Sagrada, um texto que ela sugere como texto áureo, né, da lição. Está no texto descrito no livro do Evangelho, segundo escreveu São Mateus, capítulo 1, versículo 23, que diz: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Se nós estamos cuidando hoje de tratar nesse tema, o mundo de Deus no mundo dos homens, nós vamos aqui procurar esclarecer a respeito, então, deste reino de Deus que se manifestou quando Jesus Cristo, ele tornou-se homem. A própria igreja, o corpo de Cristo, ela é a expressão visível deste reino
Se você quer entender sobre eles, você já pode capturar aí essa mensagem, pode aí anotar que a Igreja de Cristo é a expressão visível do reino de Deus no mundo. A expressão deste reino, se você quer senti-lo, você quer observá-lo, é só observar a igreja. Quando eu falo igreja, eu não estou falando daquele templo constituído de 4 paredes, não. Estou me referindo à composição dos inúmeros membros do corpo de Cristo que estão aí, né, espalhados por toda a face da terra, mas que como igreja em comunhão com Cristo, né, são liderados pela cabeça, que é Cristo. E nesta nós podemos ver aí um contraste muito grande entre aqueles então que representam o reino de Deus com aqueles que representam os valores do mundo. Muitas pessoas, quando nós abordamos essa expressão igreja, acaba por ignorar, já apontar de certa denominação A, denominação B, e ficam arredios, ou distantes, ou mesmo que repulsivos quanto a se envolver, conhecer, se relacionar ou até um dia participar como uma igreja do Senhor Jesus, trazendo consigo os apontamentos, os julgamentos, dada a má representação e testemunho que aqueles que se dizem cristãos e estão aí no meio da sociedade o fazem para aqueles que ainda estão fora. Mas nós hoje, dentro deste propósito de entender o mundo de Deus dentro do mundo dos homens, nós vamos aí buscar aí ajudar a esclarecer a respeito desse reino de Deus, para que demais pessoas, que ainda não usufruem ou não se sentem inseridas, na plenitude dentro do reino de Deus, reino esse que o próprio Jesus ele orientou a sua palavra. Eu quero trazer aqui a memória de um texto que está no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 6. Vou abrir aqui a Bíblia Revista e Corrigida. Nós temos um texto muito importante, maravilhoso, que fala também a respeito do reino de Deus, que mostra a parte de Cristo, essa relevância e importância desse estudo. Nós entendemos o mundo de Deus no mundo dos homens, quando ele, no versículo 33 do Evangelho de Mateus, capítulo 6, ele disse, o próprio Cristo, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. 2 pontos importantes, o reino e a sua justiça. Aqui vai falar do reino e a sua vontade. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Trazendo-nos aqui da parte de Cristo, de Jesus Cristo, no contexto dessa leitura, a segurança daquele que busca o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, de ter aí o amparo, o socorro, quanto às coisas que muitas vezes mantêm muitas pessoas inquietas, na busca do saber como vai comer, como vai beber, como vai se vestir, e assim, de forma desenfreada, muitas vezes pisoteando pessoas, passando por cima de situações, que acabam de amizades, de relacionamentos. O ser humano, ao seu modo, ao seu jeito, na busca da sua sobrevivência, naquilo que come, bebe ou veste, ele anda inquieto e assim, por não entender as obras e os meios pelos quais o reino de Deus funciona, e ele quer que nós sejamos inseridos nele, assim por Cristo Jesus, quando ele nos dá esta palavra através do Evangelho de Mateus 6:33, quanto a buscar em primeiro, não quer dizer que nós devamos deixar as demais necessidades e atividades e tarefas no exercício da fé, no relacionamento com a sociedade, com os homens, com a família, no que se refere a trabalhar, a estudar, mas ele fala para buscar em primeiro lugar.
é prioridade. E assim, nós vamos aqui hoje, entendendo que estamos e temos um reino espiritual, mas amanhã, no futuro, conforme a palavra do Senhor nos revela, um reino literal. Nós devemos, somados a esse texto que nós já colocamos aqui aos irmãos, quero convidar você, por exemplo, a meditar também em Lucas, capítulo 17, versículo 21, que diz: porque eis que o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está entre vós. Aqui nos alude, nos faz entender, pois Cristo Jesus já se manifestou, o Emanuel, aquele cuja virgem haveria de dar à luz um filho, a qual ele seria chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco, ele já foi manifestado. Em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, nos ensina que no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E no versículo 14, ele vai nos trazer a grande nova, que esse Verbo se fez carne, habitou entre nós, está falando de Jesus. João declara que vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. No versículo de número 11 desse capítulo, ele veio para o seu, mas os seus não o receberam. E o versículo 12 declara: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Veja a grande dádiva da oportunidade que Deus nos abriu, mas ele passa a ser o nosso Deus e nós seus filhos quando nós o recebemos e cremos no nome santo do Senhor Jesus. João, quando ele traz essas palavras, ele diz no versículo de número 8 que ele não era a luz, mas ele veio para que testificasse da luz. De igual modo, ele estava apontando que a luz verdadeira, que era Cristo, estava ali, que alumia todo homem que vem ao mundo. E o desejo do Senhor nosso Deus, pelo seu Espírito Santo, hoje, é que esta luz também alcance a sua vida, a sua família, através dessa meditação e dessa reflexão. Eu quero crer que você não deseja que isso fique tão somente contigo, razão pela qual é importante que você compartilhe essa mensagem também a outras pessoas. Compartilhe essa mensagem aos seus familiares, aqueles que ainda não professam a fé em Jesus, como uma oportunidade de eles conhecerem a respeito do seu reino, o que ele vem a nos oferecer, como um benefício ao próprio homem, não trazendo outra mensagem a não ser a mensagem que traz claridade, que traz luz, que resplandece nas trevas, a verdade que liberta, que é Cristo Jesus, e nos faz viver uma nova vida em Cristo. No texto que nós citamos aqui, Lucas 17, 21, deixa bem claro que ele está entre nós. Mas no versículo 20, a parte B desse Evangelho de Lucas, capítulo 17, Jesus disse, para que eu e você já entendamos a respeito desse reino, ele não vem o reino de Deus com visível aparência, mas ele virá depois, ele tornar-se-á de forma aparente e clara. Muitos hoje acabam sendo atraídos por aquilo que podem enxergar, aquilo que podem tocar, mas já podemos entender desta parte inicial, enquanto que nós estamos aguardando a vinda do Senhor Jesus, sabemos que essa forma do Senhor reinar a nossa vida, ela não é de visível aparência, mesmo porque, quando nós vamos citar mais à frente um versículo que trata sobre esse assunto, que o reino de Deus, ele não é comida, não é bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Esse texto, ele está lá em Romanos, capítulo de número 14, e o versículo de número 17, quando ele afirma, pelo Espírito Santo, Paulo, ensinando a igreja em Roma, porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Nós sabemos que
como temos estudado em algumas lições anteriores, o homem ele é constituído de alma, corpo e espírito. Muitos vivem só para o corpo, se esquece de alimentar a sua alma e o seu espírito, na qual temos aprendido aqui na necessidade de mantê-los plenamente conservados, irrepreensíveis, para o dia da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse texto está descrito lá em Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 23, quando nós estamos aqui recordando, a qual ele traz aos Tessalonicenses a mensagem do versículo 23 do capítulo 5, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus. Lembrando, quando Paulo lhe pede a Deus, para que ele santifique ao povo da Tessalonicense, de Tessalônica, como a mim e a você, no espírito, na alma e no corpo, e que eles fossem plenamente conservados e irrepreensíveis para a vida do Senhor, ele deu todo o material necessário para que isso fosse possível. E esse material descrito na própria Escritura, à luz do Evangelho ainda de João, voltando agora um pouco lá, mas ainda no Evangelho de João, no capítulo 17, e versículo de número 17, a palavra do Senhor vai nos dizer, quando Cristo ora ao Pai, declarando a sua expressão e desejo para alcançar a minha e a sua vida, de forma a nos dar força e graça e ter condições, de nós mantermos aí o nosso espírito, alma e corpo irrepreensível, e isso nós entendemos que ele é através da santificação. Jesus ora ao Pai pedindo, santifica-os na verdade, São João 17:17, santifica-os na verdade. Não tem como nós sermos separados do mundo, porque santo quer dizer separado, e caminhar para o reino do Senhor Jesus, ou seja, vivermos no mundo de Deus, no mundo dos homens. Não há como se nós não nos santificarmos. Santifica-os na verdade, disse Jesus, pediu o Senhor ao Pai. A tua palavra é a verdade. Quando eu leio esse versículo, não posso deixar de fazer referência ao texto do Evangelho de João 14, versículo 6, quando Jesus ensinou e diz a seguinte expressão, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Daí a importância de nós estarmos estudando, convidando você sobre esse tema, A palavra-chave dessa lição é reino, falar sobre ele, estudar sobre ele, esclarecer a respeito do reino de Deus, pontuar as bênçãos que são advindas desse reino e assinalar os males, de uma vida no mundo. Essa é a razão desse tema que nós estamos aqui. E assim, vamos iniciar colocando aí o conhecimento, a informação a respeito da implantação deste reino de Deus no mundo. Ora, se o tema fala sobre o mundo de Deus, do mundo dos homens, que é o tema, nós devemos lembrar a vocês, amigos, ouvintes desse canal, vai deixando aí o seu like, vai deixando aí a sua inscrição também no canal, você pode ir para que receba novas reflexões. Compartilhe isso a outras pessoas também e já fortaleça a sua mente, o seu coração, entendendo que nós devemos lembrar, Deus, Ele age em cada um de nós, a favor da nossa família. Ele tem o desejo de nos habilitar, reforçar-nos esse entendimento a respeito do reino, embora que nós estamos vivendo, não é só de hoje, mas hoje sentindo na prática, outrora pela história, na vida de outros, mas hoje muitos de nós sentindo na prática, os grandes desafios, que a vida tem nos imposto. Nós sabemos que o reino de Deus, ele permanece agindo no mundo por meio do corpo dele, do corpo de Cristo, no meio da igreja. Como isso se dá? Nós temos aí um texto baseado no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 5, vou abrir aqui para você, São Mateus, capítulo de número 5,
O versículo é o número 16. Tá? A palavra do Senhor vai nos ensinar a seguinte expressão, versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Como igreja do Senhor, que permanece agindo nesse mundo, por meio da igreja, o reino de Deus está aí atuando, até que num dado momento ela seja tomada, e reinaremos com ele literalmente por toda a eternidade. Enquanto neste momento maravilhoso nós almejamos, não acontece, ou qual é a nossa missão, ou como devemos agir. Entre vários pontos que nós vamos estar abordando nessa lição, temos aí, à luz desse versículo 16 de Mateus capítulo 5, que resplandeça também a vossa luz, a nossa luz. Assim como João disse que ele não era a luz, mas ele veio para testificar da luz, nós também não somos a luz, mas viemos para testificar a luz. E testificando dela, tendo o brilho de Cristo na nossa vida, nós seremos esta luz também diante dos homens. Para que, como que eles vão ver essa luz de Cristo? Eles vão, através da luz, a luz ela clareia. Através da luz, a luz revela, a luz mostra. E assim então, a parte B desse versículo mostra claramente. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que a luz em si ela não tem conteúdo, mas a luz em si no sentido de ela simplesmente revela aquilo que você está fazendo ou aquilo que você está agindo. Então por isso que ele diz, para que vejam as suas obras, e em vendo as suas obras, sendo elas boas, agradáveis diante de Deus, e o homem vai verificar isso, ele vai glorificar a Deus, nosso Pai, que está no céu. Que ele vai verificar que somente quem anda na luz, quem está com Cristo, é que pode realizar tais obras, tais ações, tais comportamentos. Pois aquele que anda no reino, ou vive no reino, pratica as obras do reino. É um dos pontos que nós vamos estar destacando aí sobre algumas obras do reino, um pouco mais à frente. Então, Jesus ele declara, dentro deste texto do Evangelho de Mateus capítulo 5, não somente que é para resplandecer a nossa luz, mas ele reforça que no versículo 14, vós sois a luz do mundo, e em sendo a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ou seja, Deus tem, Jesus Cristo, quando ele usou essa expressão, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, é que, em sendo nós, aqueles que já aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, que se arrependeram primeiramente dos seus pecados, vieram para a luz, e por essa luz é iluminado, e que se posiciona tal como Cristo, como o anunciador dessa boa nova que Deus em Cristo Jesus veio trazer. Ele nos posiciona como filhos da luz, os filhos de Deus, como vimos no Evangelho de João, capítulo 1. E assim, nessa posição, ele nos considera que nós não podemos nos esconder. É tal qual uma cidade que é edificada no monte. Não se pode esconder uma cidade edificada no monte. Assim como o versículo 15 também fala que nem se acende uma candeia e coloca ela num local baixo, quando fala que debaixo do alqueire, mas no velador, ou seja, numa posição elevada, para que ela ali possa dar luz a todos os que estão na casa. Então, o interessante é que Jesus Cristo, ele disse, através da sua palavra, São João capítulo 8, convido você a abrir também, versículo de número 12, dentro dessa passagem, São João, vou abrindo aqui, vou colocar para você também na tela, São João capítulo 8, versículo de número 12, a expressão, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Em tendo a luz da vida, seremos a luz do mundo, aonde quer que estejamos. E no lugar de posição, Deus tem nos colocado
não para nos orgulharmos perante outras pessoas, mas para que, através de nós, a glória do Senhor Jesus seja refletida na vida daquelas pessoas e possam cada um analisar qual realmente a situação em que aquela pessoa se encontra, né? Hoje, o que é mais comum visualizarmos, ou muitas vezes nós mesmos nos pegarmos em situações, é nos autoaprovando em situações em que precisamos melhorar, né? Achando que está bom. Há um ditado secular, né, que diz que o bom é o grande inimigo do melhor, né? Porque muitas pessoas têm se acomodado e não buscado a conhecer, a entender a sua real situação. Repreendem e desprezam aqueles que, como o Senhor tem chamado, né, nesse versículo de número 12, que ele falou-lhes outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Muitas pessoas não querem esta luz, né? Não querem, porque a luz, ela revela as obras e as suas verdadeira qualidade, né? Sua verdadeira intenção. Nós temos ainda, quando seguimos o Senhor Jesus, a sua luz, né? E ela acaba fazendo parte de nós. Somos o corpo de Cristo, né? E membros particulares do seu corpo. E então, se assim verdadeiramente nós somos, como o texto de 1 Coríntios, que eu quero que você leia também comigo, 1 Coríntios, capítulo agora é o 12. Eu vou colocar para você na tela aí o versículo de número 27. Vamos ver o que Deus fala conosco através desta palavra. Ele diz assim, olha: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Ora, se ele é a luz do mundo e quem anda com ele, né, vai ter a luz da vida em si, e ele aqui nesse versículo 27 do texto da carta de Paulo aos 1 Coríntios, capítulo 12, ele nos ensina pelo Espírito Santo que nós somos o corpo de Cristo e seus membros em particular. Cada um de nós, nessa composição da grande igreja do Senhor, que não é denominação, guarde bem isso, ela tem a responsabilidade, como membro do corpo de Cristo, espalhar essa luz diante dos homens, para que eles vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Deus Pai que está no céu, né? Este é o texto que nós temos lido aqui, reforçado para com todos os irmãos, né? Esse texto aí, Mateus 5,16. Então, quando nós aqui já estamos falando bastante sobre esse tema, o mundo de Deus, no mundo dos homens, esclarecendo aí um pouco como funciona o reino de Deus, né? Até aqui eu creio que você já pôde aí, ao menos lembrar, outros reforçar, né? E outros conhecer aí um pouco do nosso papel, né, diante de um mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Somos membros do corpo de Cristo, né? Temos a luz, né, de Cristo em nossa vida, pois assim caminhamos ao seu lado, seguindo a sua vontade, né, a sua palavra, não mais vivendo na prática do pecado, né? E então temos que ser aí este mundo de Deus no mundo dos homens. Devemos influenciar e não ser influenciado. Devemos ser as pessoas que levam o amor e não se deixam se contaminar pelos prazeres momentâneos deste mundo, né? Nós vamos aí então refletir sobre alguns pontos que acabam nos ensinam, demonstram aí as etapas, os meios pelo qual o nosso Deus, grande Pai, Ele usou para dar início a esse processo de instauração do reino dele neste mundo, né? A qual hoje nós, que cremos nos nomes santos de Senhor Jesus, né, nos arrependemos de nossos pecados e vivemos em Cristo agora, gratos a Ele, crendo na fé, pela fé, no sacrifício substituto dele em nosso lugar, né, e em gratidão com os seus discípulos, o seguimos, né, procuramos estudar de dia e de noite a sua palavra, entendê-la, praticá-la, vivê-la e anunciar elas a outras pessoas, né? Então, desse processo de começar a conhecer aí como que Deus ele instaurou esse reino no mundo, é o que nós vamos estar dentro da estrutura da lição, nesse primeiro tópico da lição,
nós vamos estar aí esclarecendo esse reino de Deus no mundo, falando um pouco sobre a encarnação de Cristo, sobre a mensagem do reino e sobre os valores do reino. Então, nesse primeiro tópico, primeiro item desse primeiro tópico, onde nós visamos esclarecer aí o reino de Deus no mundo, como ele funciona, né? Deus, ele usou para dar início a esse processo de instauração do seu reino. Aí, o primeiro ponto, a encarnação de Cristo. O textuário que nós lemos, há uma profecia já, né, em que o evangelista Mateus recorda aqui: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será chamado o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Temos essa profecia realizada pelo profeta Isaías. Se tiver aí a sua Bíblia aberta, você pode abrir lá no texto do profeta Isaías. É muito importante você manusear a Bíblia, localizar essa passagem, versículo de número 14. Nós vamos ler, diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. E eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Eu anotei aqui alguns pontos importantes. Primeiro, avisou que daria um sinal. O próprio Deus avisou que daria um sinal, avisou que daria, quem daria inclusive esse sinal. Ele avisou através de quem ele ia cumprir este sinal. Quem daria esse sinal aqui está dizendo que foi o Senhor, é o Senhor. E ele usa quem ele quer, como ele quer, pode usar os seus membros, porque nós somos membros do corpo de Cristo. Ele pode usar o homem, ele pode usar os anjos, os seus mensageiros, ele pode usar quem ele quiser. E aqui ele está dizendo que o mesmo Senhor vos dará um sinal. Então, dentro desse processo da encarnação de Cristo, onde nós vemos aí o início do processo de Deus instaurar o seu reino no mundo, foi apresentando e confirmando, como registra o Evangelho de Mateus 1:23, a profecia de mais de 700 anos atrás, proferida pelo profeta Isaías no capítulo 7, versículo 14. Dentro dessa mensagem, ele avisou também através de quem ele iria cumprir este sinal e como seria. Como ele diz, eis que uma virgem, mostrando aí através de quem ele ia cumprir esse sinal da encarnação do Cristo, Deus conosco, por meio de uma virgem, e ela daria à luz um filho, daria à luz um filho, e seria o seu nome Emanuel. Avisou o que seria o sinal, o meio pelo qual ele viria de manifestar-se, e ainda como seria chamado esse sinal, chamado Emanuel, o Deus conosco, mostrando e revelando desde já a divindade de Jesus Cristo, aquele que é semente da mulher. Que maravilha, Quando nós olhamos a palavra do Senhor, vemos os detalhes de como isso se deu. Quando você abre a palavra de Deus em Mateus capítulo 1 e começa a estudar a respeito da forma que esse processo se desenrolou e comunicou. Mateus capítulo 1, versículo 21, eu não vou colocar todos na tela, mas eu vou pedir para que você anote. Vou fazer aqui algumas leituras daquilo que for possível. Mateus capítulo 1, versículo 21 e 22. E ela dará à luz um filho e porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será chamado por nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco, Então nós vemos aí Deus ele falando com José, nesse relato do Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 21, 22, e chegando no 23, onde está o nosso textuário. Mas quando você dá seguimento à leitura, você vai observar no versículo 26 até o versículo 38, é uma leitura de Lucas, melhor dizendo, não de Mateus agora, mas saltando para o Evangelho de Lucas, no primeiro capítulo, e você observar a
partir do versículo 26, você pode fazer uma leitura depois até o 38, você vai ver o anúncio do nascimento de Jesus, agora Deus falando com Maria, né? Em cumprimento desta maravilhosa mensagem de Isaías, capítulo 17, versículo 14. Daí nós entendemos que o mesmo Deus que operou no passado é o mesmo Deus que cumpre hoje, cumpriu ali na época de Cristo a manifestação de Jesus, né? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, continuará cumprindo o seu querer, a sua vontade em nossas vidas, em nosso coração, pela sua palavra. Mateus capítulo 2, versículo 1, temos também o anúncio realizado aos magos do Oriente, né? Quando Jesus, tendo nascido ali em Belém de Judeia, relatado pelo evangelista Mateus, na época em que era o reino ali de Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, né? Mostrando o cumprimento aí também das Escrituras. Em Lucas capítulo de número 2, versículos 6 e 7, Maria dá luz a um filho, né, o seu primogênito. Você pode anotar também Lucas capítulo 2, versículo de número 25 e 32, vai falar a respeito de um homem justo, um homem que era temente a Deus, chamado Simeão, o homem de Jerusalém, que disse, né, que o Cristo, ele é a luz, veio, né, como a luz para iluminar as nações. Você está lá no versículo 32 de Lucas capítulo 2, você pode ler aí. Ou seja, você terá várias referências bíblicas que nos vai mostrar este processo, né, na qual Deus iniciou para a instauração do seu reino no mundo, através da encarnação do Senhor Jesus. Né? De forma clássica, nós já citamos aqui 2 versículos, que é o capítulo 1, versículo 1 e o versículo 14 do Evangelho de João, quando o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós, que no versículo 14 ele, né, João mostra que vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, né? E para corroborar e acrescentar aí dentro dessa leitura também, eu coloco para você Lucas capítulo 1, versículo 32, na qual foi dito pelo anjo Gabriel a Maria, né, no anúncio da manifestação de Jesus Cristo, o Emanuel, Deus conosco, ele será grande. Lucas 1,32, será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Olha aí que maravilha. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi. Então, a introdução do reino de Deus ao mundo veio através da encarnação de Jesus Cristo. E assim como nós vemos esses grandes textos que revelam o cumprimento e as maravilhas que Deus fez trazendo ao mundo o Senhor Jesus, nós, quando nos aprofundamos dentro da palavra do Senhor, nós vamos entender também que há grandes dificuldades, né, em oposição, em que Jesus Cristo passou, mesmo quando criança, seja através dos seus pais, quando ainda gerado no ventre de Maria, quando no seu nascimento, né, aonde ali Herodes mandou matar todas as crianças ali de 2 anos para baixo, que nascessem, que tivessem ali na residência em Belém, pelo qual o Senhor Jesus e sua família, né, orientado pelo anjo do Senhor, através dos sonhos a José, lhes fora necessário aí fugir para um lado, para o outro, mas independente de todas essas situações e de adversidades, Deus, com sua graça e misericórdia, cumprindo a sua palavra, ele fez com que o Emanuel, o que traduzido é Deus conosco, ele manifestasse o seu reino entre nós. Então, a Bíblia ela anuncia a chegada do reino do Senhor nosso Deus, também além dos evangelhos, nas cartas também diversas, tais quais uma delas, Paulo ele escreve a Galácia, aos Gálatas, no capítulo de número 4, versículo 4, anunciando que ele chegou e se encarnou, e ele veio cumprindo aí a plenitude dos tempos, né? Quando nós lemos esse texto, mas vindo à plenitude dos tempos, Gálatas 4:4, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher,
nascido sobre a lei, né? Então nós entendemos aí essa plenitude do tempo aí, um tempo determinado por Deus, né? Reservado por Deus para que isso ocorresse. Significa o tempo certo que foi estabelecido por Deus. Paulo, né, dentre as várias motivações que Deus o leva a escrever, não só a carta aos Gálatas, mas outras cartas que ele foi ali mensageiro, né, reforçando e cuidando das igrejas na qual o missionário passou e pregou e instaurou as igrejas. Ele continua reforçando pelo Espírito Santo de Deus esta introdução e essa importância da manifestação de Jesus na plenitude dos tempos, ou seja, no momento em que Deus ele estabeleceu pelo seu querer e sua vontade. Quando ele escreve uma das suas cartas, também agora falando em Efésios, capítulo 1, você vai verificar do versículo 7 até o versículo 10 dessa carta, falando aí da dispensação também da plenitude dos tempos, se você quiser aprofundar um pouco mais sobre isso, né? Nesse ponto, então, nós podemos ver aqui, né? Você, meu amigo, você, meu irmão em Cristo, que é uma coisa linda, que é uma coisa maravilhosa. Deus, em Cristo Jesus, ele passou a dar início a esse processo de instauração do seu reino, né? Coisa linda, coisa maravilhosa. Eu quero convidar você a fazer uma leitura agora de um texto que está em Hebreus, capítulo de número 2. Se você puder seguir comigo, pegando aí a sua Bíblia. Hebreus, fica lá depois de Filemon, depois de Timóteo, Tito, Filemon, você chega em Hebreus, antes de Tiago. Você localiza aí o capítulo de número 2 e vamos levar os nossos olhos para o versículo 14. Nós vamos fazer algumas leituras de alguns versículos na sequência, né, que nos mostra aí, dentro dessa parte ainda da encarnação do corpo de Cristo, nesse item que nós estamos falando, né? O escritor aos Hebreus trazendo essa mensagem. Diz assim o versículo 14, do capítulo 2 de Hebreus: E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, está falando de quem? De Jesus Cristo. Ele participou das mesmas coisas. Ou seja, ele se fez homem, ele se encarnou e ele participou de tudo aquilo que o homem participa, porém sem pecado, sem pecar. Para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então ele participou da carne e do sangue, também participou das mesmas coisas, para que até na condição da morte, que o homem está sujeito, ele aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Versículo 15, ele livrasse a todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então nós vemos aí que o Senhor Jesus, quando ele veio na implantação do seu reino neste mundo, ele veio trazer livramento, ele veio trazer liberdade, ele veio trazer o livramento a todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Olha aí, o reino de Deus introduzido neste mundo, através da encarnação de Cristo. Porque na verdade ele não tomou os anjos, mas ele tomou a descendência de Abraão. Jesus é nascido da descendência de Abraão. Mateus 1, esse primeiro fala ali da geração de Jesus Cristo, filho de Abraão, filho de Davi. E o versículo 17 ainda fala assim: pelo que convinha que tudo fosse semelhante aos irmãos, para que, misericordioso e fiel sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Versículo ainda 18. Porque naquilo que ele mesmo sendo tentado, padeceu, ele pode socorrer os que são tentados. Então nós vemos na introdução desse reino de Deus, através da encarnação, do reino de Deus no mundo, através da encarnação do seu Filho Jesus Cristo, trazendo aí a sua missão, e ele mesmo passando por tudo aquilo que o homem, o ser humano passa. Ele experimentou, porém sem pecado, participou da nossa natureza para expiar os nossos pecados, mas sem falhar.
para nos dar aí o exemplo e essa esperança que eu e você podemos depositar no Senhor, né, dentro desse esclarecimento que nós já podemos ter a respeito do seu reino. Jesus Cristo é o cabeça. Jesus Cristo é aquele que veio passar por tudo para entender o que eu e você passamos e liderar-nos nesse grande processo de viver o mundo de Deus no mundo dos homens, que é viver o reino de Deus. Então não há como, já nesse primeiro ponto, né, nós estamos observando aí nesse processo, né, de instauração do reino de Deus no mundo através da encarnação de Cristo, vivemos no reino de Deus se não viver por Cristo Jesus. Né? Aí então nós já caminhamos para o segundo item da lição desse tópico, né, que trata aí sobre esta mensagem, né, forte, maravilhosa, que nos esclarece o reino de Deus no mundo, né, já entendendo pelo qual ele entrou, esse reino foi introduzido no mundo. Nós temos que entender, além dessas funções, dessa mensagem de Cristo, né, que a palavra já nos revela, sendo ele o nosso sumo sacerdote, sendo aquele que intercede por nós, aquele que é misericordioso, aquele que experimentou todas as coisas, que foi cumprimento daquilo que Deus havia profetizado lá no passado pelos seus profetas. Nós chegamos agora no segundo item, e falando sobre a mensagem do reino. Então Jesus, ele dá o início do seu ministério, né, através do quê? Pregando a palavra. E essa mensagem do reino, como ela se inicia, né, à luz das Escrituras, e ela deve permanecer até os dias de hoje, através de nós, membros do corpo de Cristo da geração atual. É a mesma mensagem que começou o Senhor Jesus pregar. Qual foi, pastor, a primeira mensagem que Jesus pregou? Você pode abrir a sua Bíblia, Mateus, capítulo de número 4, estou abrindo aqui para colocar para você na tela. Você leva os seus olhos agora no versículo de número 17, Mateus 4, 17. Olha aí, primeiro ponto, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Desde então começou Jesus a pregar. O que ele começou a pregar? Qual foi o conteúdo da mensagem dele? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Vemos aí que a mensagem de salvação, a mensagem do Evangelho genuíno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela começa com a mensagem de arrependimento. E desde já eu faço aí uma abertura, né? A indagação, um questionamento para que você reflitamos a respeito disso. Será que tem sido esta mensagem que nós temos ouvido? Será esta a mensagem que nós temos anunciado? Muitas pessoas criticam em dados momentos, em alguns cultos, por que não fez o apelo? Eu mesmo já fui um deles que já questionou muito a respeito disso. Depois, parando para pensar um pouco mais, refletindo sobre o andamento do trabalho, eu chego à conclusão, em alguns cultos, que realmente não faria sentido anunciar o convite para que as pessoas pudessem aceitar Jesus como seu Salvador. Por que, pastor, se faz essa pergunta, essa colocação? Ora, não foi anunciada a mensagem do arrependimento. Não iniciaram, na sua prédica, no seu conteúdo da mensagem, que aquelas pessoas deveriam se arrepender dos seus pecados. Não há como a pessoa ela abraçar a fé em Jesus genuína sem antes se entristecer pela sua condição de pecador, sem antes, porque esse entristecimento não é aquela tristeza que causa morte, não, mas é uma tristeza que traz o arrependimento, e que, olha, realmente eu sou pecador, eu sou falho, eu não mereço, mas que durante a mensagem que é anunciada, Deus, ali o pregador revela que Deus providenciou Jesus Cristo, que uma virgem havia de conceber e dar à luz, o nome dele seria chamado Emanuel, e ele se manifestou, o nome dele se chama Jesus Cristo,
que ele salvaria o seu povo dos seus pecados, né? Como luz do mundo que veio iluminar, que veio trazer entendimento, para que o homem e o ser humano não possa mais caminhar nas trevas, mas no centro da vontade de Deus. Como o salmista diz, como a palavra lâmpada para os pés e luz para os seus caminhos. Então, quando não há mensagem de arrependimento, fica notório a necessidade, não precisa fazer o apelo, porque não haverá sentido fazer o apelo, né? E se a pessoa aceitar o Senhor Jesus, ela não vai aceitar sem entender o que ela está aceitando, né? Muitos, às vezes, não permanecem porque aceitam, mas na verdade aceitam a rotina social, aceitam aquele bem-estar de poder estar ali no meio daquela comunidade, mas o verdadeiro razão pela qual o Senhor veio trazer aí o início da sua mensagem, que é pregar o arrependimento, não foi anunciado, não acontece a genuína conversão em Cristo Jesus. Veja que João, né, que foi o precursor do Senhor Jesus, em Mateus 3:2, né, mas eu vou ler aqui o versículo 1 também, ele diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando. João Batista começou pregando naqueles dias, relatado no Evangelho aí de Mateus 3:1, lá na Judéia. E qual a mensagem que também João começou? Dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, né? E João também, aí no versículo, né, aí 2, ele fala: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Veja aí então que esse termo, arrependimento, ele é ponto preponderante, principal, inicial, né, no processo da mensagem do reino de Deus a este mundo. Muitas vezes nós não temos visto tantas conversões. Por quê? Porque muitas vezes a nossa mensagem ela precisa ser reajustada, recalibrada aos moldes da palavra de Deus, né? Às vezes estamos mais utilizando-se de mensagens enlatadas por coaches, né? Livros externos que não julgo ser errados, você usar livros de forma alguma, posso te ajudar, mas como Paulo aconselha ao seu filho na fé, prega a palavra, né? Prega a palavra, ela que produz o poder aí para a salvação, né? Ela que tem poder para a salvação. Quando nós olhamos o termo grego nessa expressão, na palavra arrependimento, significa metanoia, né? Que significa mudança de mente, né? Que significa abranger, que abrange também o abandono do pecado, de voltar-se para Deus. Então a nossa mensagem tem que ser uma mensagem em que visa a pessoa, convida a pessoa a entender que ela precisa mudar o seu modo de pensar, que ela precisa abandonar o pecado, né? E de voltar-se para Deus. E nessa necessidade, né, ela traz dentro do seu entendimento, da necessidade dessa metanoia, dessa mudança, as consequências que advêm desta permanência na vida pecaminosa do mundo. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E quais são essas coisas velhas? São essas coisas que nos conduzem à morte, eterna separação entre Deus e o homem, que se chama pecado. E nós temos que revelar, né, a luz não do que eu acho, não do que você acha, mas da palavra de Deus, né, a que pecado a pessoa vive. Não só naquilo que ela hoje pratica, mas naquilo que ela herdou de nossos pais, né, Adão e Eva, e que, como o pecado adentrou no mundo por um homem, e assim toda a humanidade foi contaminada, esse pecado abrange a todos. Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, né? Você pode trazer na mensagem de evangelismo, aludir a essa expressão, né, de salvação a outras pessoas. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? E isso vai trazer um entristecimento na vida da pessoa. Meu Deus, então eu estou distante da glória de Deus. Como eu posso retomar essa oportunidade? Como eu posso voltar a viver com Deus, se eu perdi como ser humano? Sendo justificado, você liga para Ele. Você pode ser declarado inocente desta culpa gratuitamente, sem pagar nada, pela graça e pela redenção
que há em Cristo Jesus. Ou seja, Jesus pagou o preço com sangue para resgatar a minha e a sua vida. Como eu faço isso? Eu quero aceitar esse Deus verdadeiro. Como esse processo vai se dar, pastor, na vida daquele que está a ele sendo anunciada a palavra do Senhor de salvação? Quando você chega em Romanos, tem um texto em Romanos capítulo de número 9, você pode, quando aceita o Senhor Jesus, como o Senhor e Salvador, esse processo em que o Senhor salva a cada um, Romanos capítulo de número capítulo 10, deixa eu olhar aqui, eu acabei abrindo no 9, eu citei 9, mas é capítulo 10, e o verso de número 9, eu estava com 9 na cabeça, mas era Romanos capítulo 10, versículo 9. Como é que se dá essa salvação? Se com tua boca, a saber, se com tua boca confessares o Senhor Jesus, se com tua boca confessares o Senhor Jesus como sendo o seu único e suficiente Salvador, que tem o poder de remir a sua vida, o seu pecado, porque todo homem é pecador, e em Romanos eu acabei esquecendo de falar, mas Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E aí você anuncia Romanos capítulo 10, versículo 9, quando diz: se tua boca confessares que o Senhor Jesus Cristo e crer no teu coração, se com tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Esse é o processo. Daí a necessidade de você externar ali a sua fé em Cristo Jesus. Mas só vai saber se você realmente foi salvo só Deus. Porque ali, e crer lá, e em teu coração confessar o Senhor Jesus com a boca, mas crer com o coração. Com a boca se confessa, mas para crer é lá dentro. Lá dentro. Porque o versículo 10 diz: visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. O versículo 11 desse texto de Romanos 10 diz que porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Mas aquele então que não crê passa a se viver na confusão. Deus, em Cristo Jesus, abriu essa porta a todos. Não há diferença, versículo 12, entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Ou seja, ele tem abundância para fornecer a todos aqueles que abrem o seu coração para ele. E assim a salvação há de reinar. E o reino de Deus, ou seja, o mundo de Deus, passa a agir no mundo onde ainda aquele homem, aquela mulher, ele está vivendo. Até o dia da vinda do Senhor Jesus, o Espírito Santo, Deus Pai, ele estará ali te ajudando, te socorrendo, porque quando eu e você, nós abrimos o coração para o Senhor Jesus e abrimos verdadeiramente a nossa vida para que ele reine na nossa vida, nós vamos observar no texto da palavra do Senhor que o próprio Cristo, da pessoa, o próprio Deus, o seu Espírito Santo, ele vem em nós e ele faz morada, ele habita dentro de nós. Ele tem o prazer de morar dentro de nossos corações, E assim como ele nos amou, demonstrando essa gratidão em nosso coração, ele nos convida a, tal qual ele, amou-nos de uma maneira tão singular, que nós também amemos uns aos outros como ele nos amou. Isso está em São João capítulo de número 13, versículo 34, quando Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Que vós amei ela, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis.
ou seja, ele nos inseriu no seu reino, faz-nos na nossa responsabilidade inserir outros também no seu reino. Então vemos Jesus após o ressurreto aparecendo aos discípulos, né, que surpreso e atemorizados ali ficaram, pois muitas vezes ali eles não acreditaram que estavam vendo, né? Eles se espantaram. Nossa, será que nós estamos vendo um espírito? Né? Lucas 24:36 mostra isso. Mas Jesus, após ter-lhes ali dado a oportunidade, toca aqui para que vocês possam ver que sou eu mesmo. Lucas 24:39. Depois de Jesus, inclusive, ter até participado ali do banquete, comido com eles, isso está em Lucas 24:42. Jesus, assim como a eles, também nos explica neste momento, nos fazendo relembrar, dentro desta mensagem do Evangelho, dessa mensagem do reino, faz parte. Jesus fez isso aí aos seus discípulos, e ele faz nos lembrar, olha, tudo isso que me sucedeu, tudo isso que passou comigo, tudo isso que eu hoje tenho disponibilizado a vocês através da palavra do Senhor, em cumprimento da mensagem de Deus. Eu sou aquele que veio cumprir, né? São essas palavras que eu vos falei. Eu tinha que passar por isso que passei. Estando ainda convosco, falando aos discípulos que estavam ali com medo, né, dos soldados romanos, né, pensando que Jesus Cristo ia ali já, como muitos judeus pensavam, resolver todos os problemas políticos da época. Eles não entenderam que o reino de Deus ele era um reino espiritual, não deste mundo, naquele momento. Para isso Jesus nasceu, para ser rei, para reinar, mas não era chegado ainda o momento, né? Mas ele disse aos seus, com essa palavra, ele confortou, importasse que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, né? Aludindo e mostrando aí, confirmando todo o Antigo Testamento, Lucas 24:44, né? Importava que tudo isso se cumprisse, tudo aquilo que foi dito pelo Moisés na lei, tudo aquilo que foi dito por Moisés, pelos profetas ao longo da história, tudo aquilo que foi dito também no livro dos Salmos, precisava se cumprir. E então, quando nós lemos o versículo 45 desse Evangelho de Lucas 24, eles abriu o entendimento para que eles pudessem compreender ali as Escrituras. E essa é a importância, porque a palavra de Deus é aquela que tem o poder de abrir o entendimento. Não é eu, não é você, mas é o Espírito Santo de Deus que abre o entendimento das pessoas para que possam compreender as Escrituras. Mas se eu e você, como também hoje, portadores da mensagem do reino, nós não anunciamos essa mensagem do reino, como esta palavra há de transformar a vida das pessoas? Paulo diz no Evangelho 16, 1 de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Eu não me envergonho porque ele é poder para a salvação. E assim como o Senhor Jesus, no versículo 45, no capítulo 24 de Lucas, eles abriu os entendimentos dos seus discípulos para que compreendessem as Escrituras, ou seja, o processo pelo meio qual Deus introduziu o seu reino na terra, e que agora essa mensagem do reino foi colocada para nós, seus discípulos. Ele teve, os seus discípulos, teve aí esse entendimento porque a palavra do Senhor os esclareceu. No versículo 46, olha o conteúdo ainda da mensagem de Jesus. Ele disse, assim está escrito, que o Cristo que havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos. Olha o versículo 47. E que em seu nome se pregasse o arrependimento. Ou seja, estava escrito que Cristo havia de padecer, está escrito que ele haveria de ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Jesus ainda confirma, ainda reforça agora a palavra do arrependimento no versículo 47 do capítulo 24 de Lucas. E que em seu nome, nome de quem? De Jesus, se pregasse o quê? O arrependimento. Para quê? Para a remissão dos pecados a todas as nações, começando com Jerusalém. Sabe por que muitas vezes não tem acontecido mais a salvação e as pessoas não têm tido mais remido dos seus pecados? Por quê? Porque não começa pregando a mensagem do arrependimento. Porque é pelo arrependimento, foi anunciado desde o passado, estava escrito que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados. É o sangue de Jesus que nos redime, mas só redime aquele que é arrependido.
Aquele que se arrependeu dos seus pecados. Quer uma solução? O sangue de Jesus entra com a graça. Não precisa você pagar, já está pago por você. Deposita a fé. Mas se a pessoa não se arrependeu, o sangue do Senhor Jesus Cristo, que foi derramado em prol daquela pessoa, de toda a humanidade, acaba por não, a graça não ter liberdade de agir na vida daquela pessoa. Há aqueles que pregam sobre a graça irresistível de Deus. Quando Deus toca e fala mesmo, como sendo a única responsabilidade ser exclusiva de Deus. Deus tem parte no processo de salvação? Claro que tem. Maior parte. Ele entregou Jesus Cristo por mim e por você. A graça está nisso. Agora, a salvação está na aceitação que o homem deve fazer e escolher, de aceitar ou não aceitar. E para essa aceitação ele precisa reconhecer se ele é ou não pecador. Se ele não se reconhece, e não basta reconhecer, tem gente que reconhece, eu sou pecador, mas não se arrepende. Também não vai fazer efeito algum. Por isso o Senhor diz aqui, através desta palavra, em Lucas 24, aos seus discípulos, quando ele lhes abre o entendimento, isso que nós rogamos para que através dessa palavra também o Espírito Santo possa ter liberdade de abrir os seus entendimentos aí para que vocês possam entender e compreender. Mas essa compreensão ela deve gerar fruto. E esse fruto, através da palavra, é que estava escrito. Assim como Cristo havia de padecer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que esse nome pregasse o Evangelho, pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações. Não é um ou outro que foi selecionado a exclusividade de salvação. Não porque Deus escolheu uns para a salvação e outros para a perdição. Não foi escolha de Deus. Deus ele veio para trazer a salvação a todos. Mas ele descreveu o processo e o meio pelo qual essa mensagem iria chegar, para que seu nome se pregasse. Jesus não ia pregar no seu nome se é ele mesmo que estava pregando, mas quando ele dirige essa palavra, ele está dizendo a mim e a você, aos seus discípulos, para que eu e você, sendo parte desse reino, continue levando essa mensagem do reino. E qual é essa mensagem? Vamos continuar pregando o arrependimento para a remissão dos pecados. A quem? A todas as nações. A esse o Senhor diz, anunciando e começando em Jerusalém, Aí depois você vai ver em Samaria até os confins da terra, razão pelo qual ele derrama ali o seu Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, para que eles tivessem condições e armas, estrutura, para levar essa mensagem, para testificar dessa mensagem, para ser testemunha real do Senhor Jesus Cristo, como aquele que foi prometido desde a antiguidade, para morrer, padecer, mas ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, para que pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados a todas as nações. Remissão essa promovida por ele no sangue derramado no madeiro. Veja, irmãos, como têm sido as mensagens que nós temos pregado hoje. Faça uma reflexão e analise. Você professor, você pastor, dirigente de congregação, você pastor, líder de campo, você pastor, líder de setor, você pastor, pregador itinerante, missionário, Veja aí qual tem sido a mensagem que você tem pregado. Você pode observar comigo dentro dessa reflexão, dentro desse ponto importante, que é o segundo ponto desse primeiro tópico, quando fala-nos sobre a mensagem do Evangelho, a nossa responsabilidade nessa participação efetiva na divulgação do Evangelho. O apóstolo Paulo, em Atos capítulo 26, versículo 20, ele dá testemunho. Nas suas diversas viagens missionárias, ele declara, por exemplo, Atos 26, versículo 20, antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia e aos gentios, que se emendassem. Ele anunciou o quê? Vocês precisam se emendar, vocês precisam se converter, precisam se arrepender dos seus pecados. Não tem como uma pessoa se emendar e se consertar sem antes ele se arrepender, fazendo as obras dignas de arrependimento. Veja Paulo demonstrando
né, dentro do sucesso das viagens missionárias e o resultado das igrejas que depois nós vemos aí através das cartas, o zelo e o cuidado dele cuidar, de zelar, porque foram fundadas em Cristo Senhor Jesus, né? Enviando as suas cartas para poder ali completar ali o ensino, a doutrina, o alerta, pois haveriam depois da partida dele, como por exemplo quando ele fala aos Efésios, né? Quando ele manda chamar ali os irmãos de Efésios no retorno acho que da terceira viagem missionária, depois da minha partida, fica atento, vão vir pessoas como, né, lobos no meio das ovelhas, homens que não iam perdoar o rebanho, né? E que iam trazer aí as suas formas de pensar. E a mensagem, na verdade, que deveria ser anunciada de arrependimento, né? E que ele chamava-os a fazer obras dignas de arrependimento, mostrando que arrependimento não é uma simples expressão, mas redunda em atitudes práticas, obras práticas, que muitas vezes, né, está faltando em nosso meio. Então aqui nós vemos nessa parte que arrependimento não é um sentimento, arrependimento não é uma simples palavra, mas são o quê? São ações práticas, são obras dignas de arrependimento. Então requer o quê? Requer mudança. Requer aí metanoia. Se não tiver mudança, não tem arrependimento. Você está entendendo o sentido da palavra, mais uma vez aqui? O sentido original grego da palavra arrependimento, que é metanoia, ela existe após esta mudança. Por isso Paulo, ele disse ali no versículo 20 do capítulo 26 de Atos, né, que ele rogou ali, não só em Jerusalém, mas Judéia e aos gentios, que se emendasse, que se convertesse a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento, né? Temos outros exemplos aí, né? Quando ele chama a atenção dos irmãos em Efésios, acabei citando aqui Efésios, né? Quando ele direciona uma carta específica, agora, não mais ali naquela parte de Atos dos Apóstolos, mas quando ele endereça a carta aos Efésios, no capítulo de número 4, versículo 28, quando ele esclarece sobre as práticas, né? Daquele que está aí envolvido agora dentro do reino de Deus, aquele que furtava não furta mais, aquele que roubava não rouba mais, né? E assim vai. Nós temos também, você pode citar outros exemplos, como o próprio apóstolo Pedro, por exemplo, em Atos 3:9, após ele ser usado por Deus, junto com João ali na Porta Formosa, naquela cura maravilhosa que Deus promoveu ali, e ele discursou naquele dia, lá no registro de Atos 3:19, arrependei-vos, olha aí o conteúdo da mensagem, e o que? Convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. As pessoas querem que o sangue de Jesus apague os pecados das pessoas, mas se as pessoas não se arrependeram, não vai fazer isso. Por isso que a pessoa entra e sai do mesmo jeito, ou não permanece. Pomos culpa no discipulado, que também é falho, né? Por vezes nosso pastor mesmo tem anunciado que a Igreja Assembleia de Deus ela é campeã do evangelismo, mas ela é muito falha no seu discipulado. Falhamos sim, mas muitas vezes a pessoa nasce de forma errada, né? Não se arrepende, não se converte para que sejam apagados os vossos pecados. Porque esse texto diz, e venham assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. A pessoa não, muitas vezes a pessoa ela não goza, né, das bênçãos do refrigério, do alívio. Sabe aquela mensagem, vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Muitas vezes a pessoa não sente esse alívio, não sente esse refrigério. Quando ele fala, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso. Por quê? Porque ele não foi levado a passar pelo arrependimento e a conversão, para que ele fosse apagado os seus pecados. O sangue de Jesus apaga, ele purifica de todo o pecado naquele que se arrepende, cuja metanoia, né, cuja prática, né, do arrependimento, que leva a ele, meu Deus, eu não posso pecar mais. Falhei até agora, estou arrependido, quero mudar. Na hora que a pessoa sente esse desejo de mudar, se agarra na fé em Jesus, aí ocorre todo esse processo. Verdadeiramente, né, o pecado daquela pessoa é apagado e assim ele passa a usufruir a parte B do versículo 19. Vem os tempos do refrigério pela presença do Senhor. É neste momento que o crente usufrui que o Senhor realmente é o seu pastor e nada lhe te faz falta.
É nesse momento que o cristão ele sente o Senhor lhes conduzindo às águas tranquilas. É nesse momento que ele refrigera a sua alma, que ele te guia mansamente às águas tranquilas, por amor do seu nome. Muitas pessoas querem ter isso, mas não querem se arrepender dos seus pecados. Querem ter o refrigério, querem ter a presença do Senhor, mas não querem deixar a prática dos seus pecados. E nós temos visto, assim como Pedro, ele ministrou ali naquele dia, depois daquela cura maravilhosa, onde até as pessoas achavam que por eles haviam curado. Por que vocês estão olhando para mim assim como se de nós tivéssemos feito isso? Não. E ele anuncia ali, entre várias palavras, ele diz assim, aquele que vocês crucificaram. É por meio desse que se você vê ele estar aí louvando e glorificando a Deus, entrando no templo, né? E ele levanta essa mensagem com voz ali dissonante: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venha o tempo do refrigério, assim como chegou para esse rapaz. E envie ele a Jesus Cristo como dantes foi pregado. Versículo 20 desse capítulo 3 de Atos. Olha o versículo 21. O qual convém que o céu o contenha até o tempo da restauração de tudo, dos quais, ele está falando do quê? Dos tempos. Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Então nós vemos aqui, irmãos, para que o vídeo não fique tão longo, que é somente através do arrependimento. Frisa isso. O arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Cristo é que pode haver a restauração do pecador diante de Deus. Já citamos aqui que todos pecaram. Romanos 3, 23 a 25 fala que todos pecaram. Versículo 24 vai dizer, mas que foi justificado gratuitamente pela graça. Versículo 25 vai mostrar o qual Deus propôs para nós propiciação, ou seja, cobertura pela fé no sangue, para a demonstração da sua vontade, ou seja, da sua justiça, da sua vontade, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sobre a paciência de Deus. Então, o homem ele tem que saber que ele herdou este pecado no passado, e o versículo 26 desse capítulo 3 de Romanos, ele fala, para a demonstração da sua justiça, da sua vontade nesse tempo presente, para que seja justo e justificador daquele que tem fé no Senhor Jesus. Então, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé no Senhor Jesus Cristo, ele tem que fazer o quê? É o que foi colocado aqui anteriormente, arrependimento. Arrependimento. É reconhecer, eu sou pecador, eu preciso mudar essa situação. Eu sei que eu sou pecador, tenho um pecado, então eu tenho um problema antigo, anterior, e tenho um problema atual, e daqui para frente, como é que eu faço? O problema antigo, você tem que se arrepender, deixar de pecar, se converter ao Senhor, abraçar a fé que em Cristo Jesus ele pagou a conta antiga, pagou a conta presente e a futura, e agora então eu não vivo mais para o pecado, eu vivo para aquele a qual morreu por mim no meu lugar. Por isso Paulo vai dizer, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Veja, irmãos, que a mensagem do Evangelho, quando nós olhamos e vemos tudo isso, qual que é o papel da igreja? Qual é o papel da igreja na sua mensagem do reino em todo o mundo? Alguns podem até dizer assim, mas se eu falar isso, se eu falar essa mensagem, as pessoas vão embora, as pessoas não vão aceitar. Olha, irmãos, eu não sei qual é a sua atitude, mas o aviso que o Senhor tem dado para mim e para você é esse. Não importa. Versículo 10 do capítulo 7 da carta de Paulo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Olha só o que está escrito, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Preste bem atenção. Olha o aviso. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. Você não quer a pessoa ficar triste, não? A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. Se você pregar essa palavra com amor, mostrando o Evangelho, esta palavra, essa tristeza que você fala, todo mundo vai ficar triste, vai embora, vai operar arrependimento na vida da pessoa para a salvação, diz o texto, da qual ninguém se arrepende, da salvação. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Então, irmãos, vamos voltar a praticar o que a palavra do Senhor nos ensina. Essa mensagem toda aveludada, toda pomposa, sabe?
que nos enche de alegria, mas que leva é uma alegria do inferno. Mas porque a salvação ela é produzida através de tristeza, mas uma tristeza segundo Deus que opera arrependimento para a salvação. Veja que é tudo o contrário. Talvez você ainda não entendeu, pregador, pastor, líder, ou esqueceu que é assim que o evangelho funciona. E é por isso que nós temos visto, de uma forma geral, em toda a igreja à face da terra, e isso é notório e comentado por muitos, mas reagido por poucos, tendo uma reação saudável por todos, que a igreja de hoje está numa situação difícil. Por quê? Você consegue olhar para essas reflexões que nós estamos fazendo e começar a entender o porquê? Porque nós precisamos voltar a pregar a palavra. Essa é a pura realidade. Pregar também, como vamos passar para o terceiro item aí, sobre os valores do reino. Mostrar dentro dessa estrutura da lição, né, que nós estamos trazendo aqui a vocês, nesta matéria, né? Vamos aí para o terceiro item desse primeiro tópico, que busca esclarecer o reino de Deus. Falamos sobre a encarnação de Cristo, sobre a mensagem do reino, e agora sobre os valores do reino. A nossa verdade prática, olha o que ela diz na lição. Eu não sei se eu citei os irmãos, senão a tempo ainda dá. Na dispensação da graça, a igreja deve refletir os valores do reino de Deus no mundo. Na dispensação da graça, a igreja, o corpo de Cristo, os membros do corpo de Cristo em toda a face da terra, deve refletir, ou seja, devemos viver os valores do reino. Que valores são esses, meu pastor? Que valores são esses, queridos ouvintes? Você pode aí citar, quem sabe aí, colocar até no comentário algumas palavras que possam representar os valores do reino de Deus? Faça esse exercício dentro da sua sala de aula. Coloque aí nesse comentário agora, né? Coloque aí no comentário desse vídeo quais são aí os valores ou as palavras que poderiam representar os valores do reino de Deus. Deixa aí no comentário do vídeo. Isso vai ser bênção, né? Nós vamos ver e aprender e refletir aqui. Trago para vocês alguns pontos que o próprio Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus, ele traz no Sermão do Monte, né? Onde vemos ali quais as éticas e a moral do reino. Qual a ética e a moral do reino. Lembrando que nós estudamos na lição de número 2, que tratou sobre o tema da deturpação da doutrina do pecado. Nós comentamos no tópico de número 3, que diz a seguinte expressão, né? Dessa segunda lição, que ética é os valores que regulam a conduta de uma pessoa. Ética, valor que regula a conduta de uma pessoa. E que moral seria a prática dessa conduta. Então vamos ver aí os exemplos que o Senhor Jesus Cristo, ele, ali no Sermão do Monte, por exemplo, ele trouxe como modelo dos valores do reino, né? Não dá tempo de colocar todos os versículos aqui, mas eu vou citar aqui o que aconteceu, né? Qual foi a mensagem, quais são os valores que o Senhor determina através do ensino desta passagem no Sermão do Monte, que compreende vários capítulos, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Vemos em Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22, que dentro dos valores do reino está a necessidade do controle da ira, né? Controle da ira. Temos ainda dentro desse capítulo 5, falando no versículo 27 ao 28, falando sobre, dentro dos valores ainda do reino, a fuga da imoralidade sexual, né? Valores do reino. Você pode citar também sobre valores do reino, que está descrito no versículo 31 ao 32, também desse capítulo 5 de Mateus, que vai tratar sobre o casamento indissolúvel. São valores do reino de Deus, né? Mateus 5, versículo 33 a 37, 33 a 37, nós vamos aprender umas coisas importantes do valor do reino, sobre a honestidade no falar, né? Falou, cumpre. Se ensina ou não, seja a sua palavra. O que passa disso é procedência maligna. No capítulo ainda 35, finalizando ali o capítulo 5, versículo 38 até o 44, não revidar as ofensas.
valores do reino de Deus. Aí você vai analisando e vendo quanto você tem praticado os valores do reino, quanto você tem valorizado. Você ainda vai observar no capítulo 6, versículo 1, você vai ver sobre esmolas. Versículo 5 do capítulo 6 de Mateus, você vai ver sobre oração. Versículo 16, você vai ver sobre jejum, valores do reino, né? Você vê aí e aprende no capítulo 7, versículo 1 e 2, a não julgar os outros, valores do reino. Temos aí o alerta sobre os dois caminhos, né, que conduz à salvação e a vida eterna, né, e outro à perdição, conforme Mateus 7, do 13 a 14. Temos também a advertência contra aí os falsos profetas, a mensagem contra aqueles que têm aí se levantado. Qual a sua posição, que a palavra orienta? Acautelai-vos, né? Fique atento, Mateus capítulo 7, 15 ao 23, né? E outros valores aí, a exortação para a prática desses valores que nós estamos comentando aqui, você pode trazer em sala de aula para finalizar esse último item desse primeiro tópico. Mateus 7, 24 a 35, temos aí a exortação para a prática desses valores do reino, na qual temos aí, né, nesses exemplos que nós estamos trazendo aqui, à luz do Sermão do Monte. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, pois elas é que testificam de Jesus, temos aí descrito todos os valores que nós devemos a cada dia primar em praticar, em colocar em prática, né? Então, nós vemos aí que esse Sermão do Monte, ele traz aí para nós, né, no sentido de nos chamar a atenção para uma vida de perfeição em Cristo. Pastor, você falou perfeição? Perfeito é só Deus, perfeito é só Jesus. Não é isso que você escuta? Mas olha o que a Bíblia diz para nós. Anote aí, Mateus capítulo 5, versículo 48. Vai até lá. Olha o que está escrito ali. Jesus não ia falar essas palavras se não fosse capaz de o ser humano alcançar. Diz assim: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Muitas pessoas preferem se colocar como sendo: olha, eu estou de natureza pecaminosa, eu não vou chegar a essa perfeição, então eu estou confortável em aceitar o jeito que eu estou vivendo. E não busca esta graça e esta bênção da parte de Deus, e esta vem através do genuíno arrependimento, irmãos. A metanoia, a mudança do homem imperfeito para o homem perfeito, do homem pecador para o homem em santidade, está intrinsecamente ligado, primeiro passo, ao arrependimento. Não há como você e eu mudarmos, não há como haver a metanoia, o arrependimento, se eu não reconhecer que sou pecador, que esse pecado me conduz à morte, né? E eu me torno como qualquer um torna-se servo da qual ele lhe domina, né? Se do pecado nós seremos levados à morte, e se dominados pelo Espírito Santo de Deus, seremos aí conduzidos à vida e à vida eterna. E por onde nós devemos começar então, pastor? É importante, irmãos, nós começarmos a priorizar. Mateus 6,33, eu já comecei no começo da lição. Nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. Quando fala de justiça, buscar a sua justiça, fala de nós buscarmos a sua vontade. Efésios capítulo 5, versículo 8, Paulo diz: porque no outro tempo nós éramos o quê? Éramos trevas, mas agora somos luz do Senhor. E o que eu tenho que fazer então, pastor? Agora você tem que andar como filhos da luz. Em andando como os filhos da luz, você será perfeito em todos os seus caminhos, né? Em tudo que você vai fazer, o Senhor estará contigo, confirmando as suas obras, né? O Senhor, ele tem aí manifestado a sua palavra, a sua divindade, seu eterno poder, né? Através das Escrituras, como ele escreveu isso na carta de Pedro, né? Para que eu e você nos tornemos participantes dessa natureza divina, dessa perfeição. Ele tem levantado aí toda a Escritura divinamente inspirada para que eu e você, né, como ser humano, homem de Deus, mulher de Deus, seja perfeitamente instruído para toda boa obra.
né? A Escritura divinamente inspirada, ela é poderosa para redarguir, para corrigir, para instruir justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Você entende essa questão da perfeição que o Senhor requer de nós? Como valores do reino de Deus, nós devemos defender, conduzir e levar essa mensagem a outras pessoas? Que somente em Cristo Jesus nós vamos alcançar isso. Lucas 12:31, buscai antes o reino de Deus. Também tem uma mensagem voltada a isso. Lucas, o médico Lucas também traz essa mensagem. O que Mateus traz no 6:33, Lucas traz no 12:31. Buscai antes o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. No versículo 32 de Lucas 12, não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Foi Deus que se agradou em conceder-nos esse reino a nós. E esse reino sendo nosso, quando nós lemos o texto, o mundo de Deus no mundo dos homens, esse reino passa a ser minha e a sua responsabilidade em Cristo Jesus. Não temais, ó pequeno rebanho. Você vai falar, quem que sou eu, tão pequeno? Não temais, ó pequeno rebanho. É a mensagem do Espírito Santo através de Lucas 12:32. Porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Para que eu e você tomemos conta. Para que nós anunciemos esse reino. Por isso que João começou a pregar, arrependei-vos porque é chegado o reino. Jesus começou pregando, arrependei-vos porque é chegado o reino. E o que eu devo falar, e você deve falar, como agora, sendo ali da agrado de Deus Pai, nos conceder o reino. Arrependei-vos porque é chegado o reino. Romanos 14:7, já citei 17, né? Nós já citamos aqui, alguma passagem, se não citei eu reforço aqui, porque o reino de Deus não é comida. Quando nós falamos da aparência, né? O reino do Senhor não vem com aparência. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Não quer dizer que Deus ele não está preocupado com o nosso ganha-pão. Não, de forma alguma. Nós vimos aí que quando eu busco o reino dele, a sua justiça, ele acrescenta todas as demais coisas. E quando ele fala aqui a essas pessoas, que muitas pessoas ficavam baseando que o reino de Deus é dentro desse plano humano. E não é só isso. Ele cuida de nós também nisso, mas ele é justiça, ou seja, a sua vontade, ela prevalece, é paz. Mas não é aquela paz que nós vivemos na ausência da guerra, não. É uma paz que mesmo em tendo tribulação e dificuldade, ele nos enche de alegria, porque nós temos a certeza de que em um dado momento, no abrir e fechar do olho, nós podemos estar com o Senhor para sempre, em toda a eternidade. E que o Senhor há de cumprir a sua justiça. É esse reino que nós buscamos de Deus, que é justo, e que ele vai trazer essa verdadeira paz, essa verdadeira alegria no Espírito Santo, que nós já podemos contar, desejar usufruindo esse gostinho maravilhoso, da qual nos faz entender, como Paulo citou, nós citamos aí na lição anterior, quando nós tratamos a respeito da condição da igreja, sendo a igreja do Deus vivo, passando todas as dificuldades, mas sendo a coluna e firmeza da verdade, passando todas as provas, mas tendo zelo pelo ensino, pela verdade. Quando nós estudamos também na lição de número 11, quando nós falamos sobre a convicção cristã, a fidelidade nossa na pregação da palavra, a confiança em Deus, mesmo em meio às adversidades, na qual, por exemplo, Paulo passou, lutas, dificuldades, provações, açoites, prisões, frio, fome, mas mantendo uma reputação ilibada, mantendo uma conduta cristã agradável diante de Deus, e com bom testemunho também diante dos homens. Quando nós caminhamos aí para o segundo tópico da lição, quando fala sobre a pontuação das bênçãos que nos advém a respeito do reino de Deus, dentre tudo que nós falamos aqui, nós já podemos aí identificar, já citamos aí bastante a remissão dos pecados. Que maravilha quando eu e você, e aqueles a quem nós ofertamos, e eles recebem esse reino de Deus, na qual o Senhor se agradou de dar-nos a nós, e agora nós possamos, se Ele agradou de dar-nos a nós o reino, todos os benefícios advindos desta
deste reino passa a ser alcançado por nós. Primeiro ponto, temos a remissão dos pecados. Antes o evangelho do reino, a percepção espiritual tanto dos judeus quanto dos gregos era limitada, era legalista e era supersticiosa. Mas quando nós adentramos dentro do reino, o Senhor nos faz, assim como o Senhor abriu as Escrituras e fez os seus discípulos entender tudo aquilo que fazia parte do processo da manifestação do reino de Deus ao mundo, e eles agora então entenderam, quando a pessoa ele recebe esse reino, essas bênçãos acompanham, ele passa a ter um entendimento. No passado, aquilo que era limitado, aquilo que era legalista, aquilo que era supersticioso, ele passa a ter agora a luz de Cristo, a luz das Escrituras esclarecendo todas as coisas e observando que a verdadeira escravidão é aquela que o pecado promove na vida do homem e que na verdade nós que estamos em Cristo é que somos livres. Muitos entendem ao contrário, até que possam entrar e usufruir essas bênçãos do reino, que é aquele termo que a gente às vezes, quando observado simplesmente de forma intelectual, acaba não entendendo, que o Senhor disse que eu vim para aqueles que vejam, sejam cegos, e aqueles que são cegos passam a enxergar. É aquele que na simplicidade se coloca diante do Senhor, ele faz esclarecer, a luz ilumina toda a terra, todo mundo, e que produz essa paz, essa alegria, essa certeza do sangue precioso do Senhor Jesus Cristo derramado. E agora, nós que quando assim abraçamos essa bênção do reino de Deus, nós somos levados à condição de filhos. Olha que coisa linda, por adoção, nós já citamos isso, você tem essa mensagem ali, São João capítulo 1, em Gálatas também capítulo 5, versículo 4, 5, a parte B, quando nós somos levados à condição de filhos, por adoção e herdeiros aí de Cristo. Adotamos aí, fomos adotados, essa é mais uma bênção de uma vida dentro do reino. No outro tempo, o que a gente era? A gente era estranho. No outro tempo, a gente era inimigo de Deus. No outro tempo, nós estávamos distantes de Deus, mas agora somos amigos de Deus, fomos reconciliados com Ele em Cristo. Colossenses 1, 21. Deus concedeu aos filhos a dádiva de um novo nome e uma nova imagem agora em Cristo Jesus. Romanos 8, 29, Apocalipse 2, 17. Então, como resultado desta adoção maravilhosa, nós, como sendo filhos, acabamos por ser o que também? Somos herdeiros, por Deus em Cristo Jesus. Gálatas 4, versículo 7. Veja quanto benefício, bênção nós temos de uma vida voltada no reino do Senhor Jesus. Essa herança, estão inclusas em todas as promessas que nós podemos observar nas Escrituras Sagradas, que inclui a vida eterna, de estar com Cristo, quando aceitos, deixados e caminhando pelo caminho do arrependimento, da transformação, como filhos agora para louvor e para a glória do Senhor, nós vamos caminhar. Propósito que nós temos estudado aqui, da remissão do pecado, é a filiação e a herança. Não tem outro alvo senão nós louvarmos e glorificarmos a Deus por Ele ter nos agraciado com essas grandes bênçãos. Remissão dos nossos pecados, filiação e herança eterna com Deus. Portanto, Igreja do Senhor Jesus, para finalizar esse segundo tópico dessa lição, é importante que eu e você nos enfatizemos uns aos outros, que a igreja, ela nunca terá por si só, por ela mesma, toda a glória que é exclusiva de Deus por intermédio da obra de Cristo. Não, nunca teremos. Mas como igreja do Senhor, na qual Ele agradou de dar-nos o reino, nós podemos aí, com gratidão, nós exteriorizarmos o reino de Deus aqui neste mundo, por essa nova vida que eu e você passamos a trilhar em gratidão a Deus. É isso que nos faz felizes, alegres e convictos, porque nós não praticamos para ser salvo as boas obras, mas praticamos as boas obras, porque agora nós fomos salvos pela graça e misericórdia do Senhor Jesus Cristo. E essas bênçãos nos acompanham
né, e hão de nos alcançar, né, muito mais ainda, né, e por fim a vida eterna, enquanto nós mantivermos firme a nossa vocação, o nosso propósito, né? Assim então, quando nós adentramos aqui, alegres e felizes por termos aí essas grandes bênçãos, né, e devemos valorizar. Por quê, pastor? Porque quando nós rejeitamos, ou quando o ser humano ele rejeita, quando ele vive na prática do pecado, conforme o texto de João 8:34, né? Que aquele que comete pecado é servo do pecado, ele continua vivendo pecado. Ele não vai usufruir das bênçãos do reino, por quê? Porque ele não está fazendo parte do reino. Então, os males de uma vida mundana faz com que o ser humano ele passe a ser escravizado por aquele que o controla. 2 Pedro capítulo 2, versículo 19, você pode também estudar e identificar isso aí, né? O pecado na vida do homem torna ele incapaz, né, de aceitar a Deus. Ele acaba vivendo aí na soberba, e esse orgulho, essa soberba, essa vaidade acaba por ele não reconhecer a sua própria condição de escravidão. Há aquele que assim se posiciona, mesmo você falando, mas é uma escolha dele. Mas como a pessoa há de crer se não há quem prega a respeito da necessidade de arrependimento? Então existem vários processos, causas e consequências, né, daqueles que têm colhido os males na sua vida no mundo, né? Há aqueles a qual a mensagem anunciada ele rejeita, e há aqueles que a mensagem não é anunciada, né? Mas foram na igreja, pastor, foram, mas não foi anunciada a mensagem de arrependimento. Não foram anunciada a mensagem de salvação, né, genuína, conforme o processo que nós temos aprendido aqui. E assim então, aquela pessoa continua, mesmo muitas vezes dentro da igreja, subjugada pela carne, se entregando à desonestidade, se entregando à injustiça, se entregando à glutonaria. São todos males de uma vida no mundo, e que muitas vezes você vê pessoas que ainda estão ali frequentando a igreja, tem um pé na igreja, um pé no mundo, né? Ainda a nicotina toma conta dele, o álcool toma conta dele, vários outros vícios tomam conta dele. Esses são os que? São os males na vida de uma pessoa que está no mundo. Pastor, mas ele vai lá na igreja. O importante é que ele está lá. Sim, em um dado momento, né, Deus, pela sua misericórdia, e ele pode ceder ali, o ouvinte pode ceder o seu coração e entender, né? Num dado momento, quando for pregado a ele, olha, você se torna servo daquele a qual você se entrega. Você tem se entregue aí a bebida, ela passa a ser o seu Senhor. E você não quer que seja o Senhor Jesus o seu Senhor? E quando a pessoa analisa a luz da palavra, ela vai caminhar para o arrependimento, reconhece que necessita de se arrepender, ou seja, de ter uma metanoia, uma mudança, e ela agora então vai se converter em Cristo Jesus. Aí ela vai usufruir dos benefícios, né, do refrigério que traz a vida àquele que anda com o Senhor. Está entendendo? Como consequência ainda dos males de uma vida no mundo, o segundo tópico, o segundo item desse terceiro tópico, fala filhos da ira e condenação eterna. É claro, e você deve trazer ali em sala de aula, que as escrituras enfatizam que os homens, quando fala homens aqui, é homens e mulheres que estão aí escravizados pelos desejos da carne, pelos desejos do seu pensamento. A Bíblia vai nos afirmar que por natureza eles são filhos da ira, tá? Efésios 2:3. Por natureza são filhos da ira, não são filhos de Deus, e só vai morar no céu aquele que é filho de Deus. Então, quando você e eu observamos, é uma análise que cada um deve fazer. Se eu estou inclinado mais a fazer a satisfação dos prazeres da carne, a satisfação dos prazeres das paixões, das práticas do mal, que são aí inerentes à pessoa que não encontrou o Senhor, de um homem não regenerado, eu tenho que ficar preocupado. Eu tenho que pensar e entender que preciso voltar a me arrepender. Eu preciso realmente de uma genuína conversão na minha vida e orar para que a vida daqueles que ainda estão vivendo no mundo venham a encontrar o Senhor Jesus verdadeiramente.
Há pessoas que podem dizer assim, mas aquela pessoa ela vai morar no céu mesmo sem aceitar o Senhor Jesus como Salvador, porque é uma pessoa muito boazinha, é uma pessoa que não faz mal para ninguém. Será? Nós somos, irmãos, por natureza, herdada pelos nossos pais, pecadores, e precisamos se arrepender, precisamos de uma mudança completa, da nossa culpa do passado, do pecado, lançar em Cristo Jesus, reconhecer que Ele pagou o preço no meu, no teu lugar. Não há salvação se não for em Cristo Jesus. E essa mensagem, dentro dessa reflexão última desse trimestre, que fala o mundo de Deus no mundo dos homens, além de nós trabalharmos sobre o processo pelo qual o Senhor iniciou a introdução desse reino no mundo, nos alertando sobre essa mensagem do reino, sobre os valores do seu reino, a quem Ele depositou a confiança e deu-nos e se agradou o Senhor Deus de dar-nos esse reino, e nos munimos da nossa responsabilidade de levar avante esta palavra, temos que ter em memória também os males de uma vida ausente desse reino, e que se assim o homem, a mulher, o ser humano quiser manter-se distante do Senhor, ele será alvo da ira de Deus sobre os filhos da desobediência, Efésios 5, 3 a 6. Por isso que, para finalizar aqui, temos que ter em mente, Igreja de Cristo, amigos, os que estão nos ouvindo aqui, o Senhor, Ele ensinou através da sua palavra, São João capítulo 3, versículo 18, a parte B, que aquele que não crê já está condenado. Veja a importância de crer. Não é que nós estamos condenando, que a Bíblia condena. A Bíblia fala que já está. É uma condenação, que a pessoa traz para si mesmo. Quem não entrega a sua vida ao Salvador é condenado pela sua própria recusa, porque não crê no unigênito de Deus. São João capítulo 3, versículo 18, a parte C. Ele mesmo se condena, porque ele não crê no unigênito Filho de Deus. E nós temos anunciado aqui, no meio da salvação, confessar com a boca e crer com o coração. É algo muito singular, particular, mas também ao mesmo tempo denota aí uma publicidade. Uma confissão, quando fala da boca, é a gente abrir realmente, comunicar, confirmar a nossa fé pelo santo batismo, daquilo que o Senhor reservou para nós. Então, a incredulidade, ela acaba sendo, naqueles que assim rejeitam o Senhor, um clímax da incredulidade, pois ela resiste à salvação ofertada por Jesus Cristo. Agora, aquele que aceitou, é necessário perseverar, porque a palavra do Senhor também diz lá em Mateus 24, 13, contrariando muitas vezes que as pessoas falam aí, uma vez salvo, salvo para sempre. Aqui está dizendo que aquele, porém, que perseverar, até o fim, esse será salvo. E perseverar no quê? Perseverar em trabalhar em prol do reino, perseverar em manter a sua fé no Senhor Jesus Cristo, perseverar em andar nos seus caminhos, nos seus mandamentos, na sua vontade, perseverar na fé e não viver no pecado, mas em novidade de vida, como o Senhor Jesus Cristo anuncia através da sua palavra, usando aí os escritores, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Os judeus, infelizmente, eles aguardavam de uma forma literal e perderam a oportunidade de estar usufruindo, desejar o reino de Deus nas suas vidas. Eles acharam que deveria ser uma libertação da opressão política, social e econômica momentânea ali. Por isso Cristo veio ali e os corrigiu a respeito. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Isso não seria o quê? Não seria terreno, mas seria espiritual. Temos a esperança sim, na conclusão desta lição, não devemos deixar de passar essa informação, de que o reino literal ainda será implantado. Estamos vivendo os últimos tempos da igreja na face da terra. E nesse aspecto, Jesus Cristo, ele veio resgatar o homem do pecado para que ele possa fazer parte desse reino eterno com Deus. Tá, queridos? Então, o homem, a mulher, ele deve caminhar por essa trajetória do arrependimento, volto a frisar mais uma vez, pela fé no sacrifício da cruz do Senhor Jesus. Seguir aí a ética e a moral cristã,
que são recomendadas para aqueles que estão no reino. Do contrário, aqueles que estão, rejeitando, infelizmente, tem aí como resultado a morte eterna. E eu acredito que não é da vontade de Deus. Ele não quer que ninguém se perca, senão que todos venham ao arrependimento, todos venham ao conhecimento da verdade. Por isso fica esse convite a todos os ouvintes, amigos que estão ouvindo aqui, quer aqueles já crentes, quer aqueles ainda que não creram no Senhor Jesus. Vamos perseverar a igreja até o fim. Vamos observar os valores do reino de Deus. Se você já tem aberto a ser introduzido dentro desse reino pela fé em Cristo Jesus, tem verdadeiramente rejeitado, reconhecido, melhor dizendo, o pecado, rejeitado o pecado na sua vida, arrependido e crendo que Jesus Cristo é aquele que tem o poder pelo seu sangue de perdoar os seus pecados. Vamos nos munir juntos desta missão, pois o reino foi dado a nós, de levar essa mensagem do reino de Deus ao mundo que está sendo aí dominado pelo império do mal. Mais do que nunca, Deus conta comigo e conta com você, como verdadeiras testemunhas. Começar dentro do nosso lar, dentro da nossa família, é a nossa Jerusalém. Depois a Samaria, os nossos vizinhos e até os confins da terra, a tantos quanto o Senhor tem nos usado pela sua misericórdia. Você pode fazer a obra de Deus na igreja, você pode fazer a obra de Deus no seu trabalho, você pode fazer a obra de Deus na sua escola, na sua faculdade, no seu dia a dia, na sua ida, na sua volta, nos seus afazeres. Em todos os lugares você pode ser a verdadeira luz deste mundo, o verdadeiro sal dessa terra, ser verdadeiramente uma testemunha de Deus neste mundo, no mundo, tendo e anunciando o mundo de Deus no mundo dos homens, até o grande dia da vinda e da volta, da vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo, para buscar a sua igreja, buscar o seu povo, que não está vinculado a nenhuma denominação, mas está aí como membros do corpo de Cristo, em toda a face da terra, que deve continuar levando a mensagem de salvação, de cura, libertação e restauração de vidas. Que Deus abençoe, que o Senhor te dê graça, e nesse trimestre que o Senhor permitiu nós estarmos aqui presentes, possamos jamais se esquecer desses conselhos que pelo Espírito Santo tem nos dado através da estrutura dessa revista, da CPAD, todas as mensagens baseadas na palavra do Senhor, como igreja, a como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Resultado, em como viver, teremos como resultado a perseverança. E como finaliza a lição, aquele que perseverar até o fim, ele vai ser salvo. Vamos manter-nos convictos na nossa missão, de continuar anunciando o reino de Deus, anunciando os valores do reino de Deus neste mundo. Que Deus abençoe a você. Convido mais uma vez a que possa estar presente na aula presencial, dia 24 de setembro, quando essa aula será ministrada. E Deus vai te abençoar você grandissimamente nesta oportunidade. Um forte abraço, até a próxima reflexão, assim Deus permitindo. Fiquem com Deus.